Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A Sociedade, seu canal favorito que fala de cultura pop, cultura nerd, animes, mangás, jogos e todos esses assuntos relacionados. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante sensível aí, né, nos últimos tempos. Vamos falar sobre Berserk, agora que, infelizmente, né, nós ficamos sabendo da morte do Kentaro Miura, que é o autor do mangá. Ficaram muitas dúvidas a respeito de qual seria o final da história. Claro que, poxa, a intenção aqui não é deixar de se importar com o autor, né? Claro que a gente sente tristeza pela morte do autor, né? Uma pessoa criativa, uma pessoa que nos encantou com a sua história por muito tempo. Mas a intenção aqui é falar um pouco da obra dele, né? E tentar, de repente, dar uma animada, né? Todo mundo está ainda meio triste com essa história, mas então a gente vai debater um pouco. Por quê? Agora, com o autor morto, existe muita dúvida a respeito da continuação da história, né? Muitas pessoas não sabem se a história ela vai continuar ou se a história ela vai ficar em aberto. Então eu trouxe algumas ponderações que a gente deve fazer na hora de imaginar como esse final pode acabar, como a história pode acabar, para a gente poder teorizar um pouquinho, né? Que a gente gosta bastante de teorizar sobre Berserk. Então, primeiro, eu vou falar um pouco é, do que está ocorrendo nessa última saga, né, que é a saga Falconia, e depois, no final, a gente vai debater um pouco sobre as possibilidades de final da história. Bom, primeiramente, o nome da saga é Falconia. Falconia é o reino que o Griffith tá montando no planeta Terra, né? Então houve aquele despertar daquele Berrelite em que várias criaturas místicas, várias criaturas demoníacas, mágicas, que eram presentes apenas no plano astral ou só podiam ser vistas por determinadas pessoas, começaram a se manifestar no mundo todo. Então, vários lugares que eram considerados sagrados e seguros, eles passaram a correr muito risco. E o único local onde é possível que haja alguma paz, alguma segurança, é no reino do Griffith, né? Que é o reino de Falconia, que é justamente o território que ele está juntando ali para conglomerar aparentemente toda a humanidade. Tem até pessoas que estão se questionando, né? Será que ele está juntando todas as pessoas numa última cidade para depois então fazer um último sacrifício da humanidade inteira e acabar com a humanidade? É uma possibilidade, né? Mas outras pessoas falam que não. Na verdade, ele está fazendo o que ele sempre quis, né? Que mandar, né? Controlar toda a humanidade de acordo com o seu bel prazer, que é a ambição que ele tinha, né? De chegar até o fim. A gente vê que tem várias coisas mágicas, né? Que eles viajam com o plano astral, que tem demônios no exército deles e tudo mais. E a gente vê que também existem áreas para os demônios na cidade. São áreas onde os demônios podem ficar, né? Em paz ali, lutando, né? Tem ali um coliseu dos demônios. São os lugares ali onde eles têm o seu espaço. E aí, uma questão, né, muito relevante é: será que é, esses demônios eles são alimentados com humanos? Será que eles ficam ali livres? Como que fica em relação a isso, né? E aí nessa foto a gente tem até o Rickert, né? Muitas pessoas falam do Griffith, da Casca e do Griffith, mas não falam do Rickert, né? Que é o quarto sobrevivente do bando do Falcão, que ele estava fora, né? Ele estava machucado e não participou lá do resgate do Griffith. E aí eles se reencontraram, né? O Griffith até falou, pô, se junta a mim e tal. E as pessoas achando que ele se juntaria ao Griffith, mas ele deu um tapa na cara dele, falou, ah, você magoou o Gats, mas ele não sabia o motivo, né? Ele nunca soube do sacrifício que ocorreu. É, então ele não aceitou se juntar ao Griffith, mas ele conheceu esse lado obscuro de Falconia, né? Então existem muitas teorias, né? Será que, poxa, as coisas vão ficar bem? Será que as coisas vão ficar bem? Será que vai ter um sacrifício gigante de toda a humanidade ou não? Enfim, né? Coisas que não foram respondidas. Enquanto que, no outro lado, o Gats ele finalmente chega na Ilha dos Elfos, né?
na Ilha dos Seres Mágicos, dos seres das florestas e das bruxas e tudo mais, dos magos, dos anões, ele conhece ali os anões. E essa ida à ilha, né, que demorou alguns anos aí, umas décadas praticamente, finalmente chegou ao fim. Eles chegaram no local, finalmente tiveram um pouco de paz, né, porque não tinha mais aqueles demônios que apareciam a todo momento. E finalmente eles poderiam então restaurar as memórias da Casca, né, que sofreu aquele impacto e virou praticamente uma criança novamente. Ao mesmo tempo em que eles chegaram lá, depois de um tempo chegou o Skull Knight e ele contou é, que ele é o sobrevivente de um sacrifício da God Hand, né, da mão de Deus, que ocorreu anteriormente. A gente não sabe se foi o anterior exatamente ou se foi antes. Mas a princípio foi a mesma coisa, né? Tinha uma mulher que ele gostava, que era equivalente à Casca. Ele foi sobrevivente, que seria equivalente ao Guts. Não sabemos como ele ficou com aquela aparência, né, de guerreiro da caveira. Talvez ele tenha sido uma maldição e ele já devesse ter morrido, né? Porque ele era um humano, aparentemente, né? E aparentemente o membro da God Hand que foi criado foi o Void, né? Que é esse primeirão aí que está no meio. E parece que os membros da God Hand mudam, né? Vão se intercalando ou vão morrendo, né? Porque o único aí reconhecível é o Void. Inclusive, isso completa a teoria de que o Skull Knight é aquele rei imprudente que governou todos os reinos e foi imprudente e tudo mais. Aí essa mitologia ao redor dele bate bastante, né? Então, a princípio, essa dúvida foi sanada. Ele realmente era esse rei imprudente. E também, finalmente, né, a Fernesse, acho que é assim que se fala, né, e a Shirk, elas conseguiram restaurar a memória da Casca, elas entraram, né, no subconsciente da Casca, enfim, restauraram ela. Só que a Casca, sempre quando ela vê o Guts, ela ainda tem um trauma muito grande. Então eles estão se acostumando, eles estão ali, né, eles se encontram, se falam alguma coisinha, mas eles não se olham, né? Então ela está aos poucos se recuperando. Então são basicamente essas coisas que estão acontecendo, né? E o Guts ele chega a conhecer o criador da armadura dos anões e ele fala, né, de todo o potencial, de todos os riscos e tudo mais. Só que o Guts ele conta com a ajuda da Shirk para guiá-lo, para ele não se deixar dominar pela armadura. Não sabemos como que vai ser essa parceria, né, futuramente, mas certamente a Shirk ela é uma personagem muito importante para a história. E aí no último capítulo, que é o capítulo 363, o Guts ele encontra o Moonlight Boy. O Moonlight Boy, para quem não lembra, aquele garotinho branquelinho que aparece sempre pelado de cabelão e que a Casca tem uma certa relação com ele, né? Se dá bem com ele. E ele sempre parece que ele protege o Guts de alguma forma. As pessoas teorizam, né, algumas coisas e eu vou falar dessa teoria depois, mas aí tá a silhueta, né, do garotinho, mas no final aparece ele de fato, então tranquilo, né, realmente era ele e eles se encontraram. E aí a teoria, primeiro deixa eu passar aqui, né, a teoria que surgiu é que o Moonlight Boy, que está aqui no meio, ele é o mesmo a Demon Child, né, que é aquele filho do Guts da Casca, né, que a Casca estava grávida, e o Griffith ele vai estuprar ela e com esse corpo físico, né, da criança que sai, ele se manifesta na realidade. Então, de alguma forma, o Griffith, né, existe a teoria de que o corpo do Griffith está atrelado ao corpo da Demon Child, ou seja, está atrelado ao corpo do Moonlight Boy. Então, se o Moonlight Boy morrer, o Griffith morreria. Então, essa é a teoria, né? Talvez o Moonlight Boy ele apareça e aí o Guts tem que se deparar, poxa, será que eu mato ou não? Mas vamos voltar. A primeira dúvida é, será que a história vai se prolongar ou vai ser curta? Nós vimos o assistente dele falar, ou dar a entender pelo menos, que ele vai continuar a história de alguma forma, talvez ele tenha algumas instruções do que vai ocorrer. E aí o que acontece? As pessoas se perguntaram, poxa, será que vai acabar? Vai ter mais uma saga? Vai ter várias sagas ainda? Ou será que vai acabar em pouco tempo? Eu imagino que para manter o respeito à obra, né, para também não virar uma obra de outra pessoa, muito provavelmente a obra não vai se prolongar tanto. Eu imagino que deva ter, sei lá, mais um volume, dois, três,
para conseguir fechar, né, as arestas que estão ali ainda abertas e realmente terminar a história. Mas não sei, pode ser que o mangá se prolongue, né? Mas apesar de que eu acho que realmente eles vão manter esse respeito à obra do autor e não inventar muita coisa. A primeira possibilidade é isso, né? Esse aqui é o logozinho, a frasezinha que aparece no final do Cowboy Bebop, See You Space Cowboy, que é justamente a história acabar em aberto, né? Ele encontra o Moonlight Boy e aí você pensar, será que ele vai matar o garoto? E aí o Griffith vai morrer? Será então que ele vai perdoar tudo e vai ficar lá? E tipo, será que a história vai acabar, né, de forma aberta? É uma dúvida e as pessoas acham que a história pode acabar assim, que vai ficar aberto, mas pelo menos não vai ter nada produzido que não seja do Kentaro Miura. É uma possibilidade, mas eu acho que não não vai ocorrer isso não. Acho que vão terminar a história assim, tá? Me diz aí se você acha que vão terminar a história ou se não vão. E é bom que, sabendo como isso vai acontecer, a gente vai ter precedente para outros casos, né? Tem vários mangás que o autor ele para no caminho. Tem, se eu não me engano, um mangá ali do, do criador do Cavaleiro Zodíaco, né? Que está em hiatus até hoje. Tem o mangá ali do Bastard, tem o próprio Hunter x Hunter. A forma que eles agirem vai ser precedente para outras obras, né? E aí a teoria principal é, poxa, se o corpo do Griffith está atrelado ao do Moonlight Boy, o Guts, ele matando o Moonlight Boy que apareceu na frente dele, pode ser que ele consiga matar o Griffith e ter a sua vingança. Então talvez esses seriam os últimos capítulos da história. Ele mataria o garoto. E mataria o Griffith. Só que aí, poxa, Falcone ia ficar sem rei, os monstros e os humanos iam acabar se matando. Como é que ia ser o negócio? E ainda ter o resto da God Hand, né? Como é que seria esse, esse, essa situação, né? Uh, e aí você deve se perguntar, poxa, será que ele mataria o próprio filho, né? Que é aquele filho que a Casca estava grávida, mas aí o Guts, ele fez alguma magia lá e fez ele sair do corpo da Casca e aquele foi o tipo receptáculo do corpo dele na Terra. Enfim, é uma possibilidade dele matar o próprio filho, mas aí talvez houvesse uma conversa onde ele contasse, né, que ele era o filho do Guts e tudo mais. E aí teria um momento, poxa, será que eu mato ou não? A possibilidade é de que ele mate, teria toda aquela instabilidade em Falcônia, né? Talvez isso pudesse até ser explorado. Ou não. Talvez ele simplesmente veja o filho e fala, poxa, eu não quero te matar, quero ter minha vida aqui com você, com a Casca, né? Vida juntos, aí ela recupera a memória e fica tudo bem. Assim, por um lado, eu adoraria ver o Guts feliz, né? No final, depois de tanto sofrimento. Mas eu acho difícil disso acontecer, dele simplesmente perdoar o Griffith, até porque, cara, o Griffith fez uma grande sacanagem, né? Ele é um dos piores vilões da história, na minha opinião. E eu acho que ele merece morrer no final da história. Mas é uma possibilidade. Eu acho que é melhor isso do que não ter um final, né? Talvez ele falar, não, meu filho, você tá aqui, mas eu não vou te matar, fica aqui comigo, fica aqui com a Casca, que ela vai te ajudar, que aí você ajuda ela a recuperar a memória e tudo mais, né? Talvez ele tenha aparecido para ajudar ela a recuperar a memória. É a possibilidade também, né? Mas existe a possibilidade dele não querer vingança. Então, vamos ver se isso pode ocorrer. Outra possibilidade é essa, né? O Guts, ele, de repente, encontrando o Moonlight Boy, ele recebe algum poder especial que coloca ele no nível da mão de Deus, mas também não acho que seja possível. Porque a diferença entre ele, que é um humano comum, muito forte, mas comum, e a mão de Deus é absurda, né? Eu lembro que em várias ocasiões eles só tipo, olharam pro Guts e o Guts ele já não conseguia se mover. Então é um absurdo. Mas pode ser, né, que na ilha tem algum poder secreto, tem algum poder assim, né, especial que faça com que ele alcance esse poder. Lembrando que o Guts ele tem um Berrelite, né? O Guts ele tem um Berrelite até hoje, então talvez o Berrelite possa ser despertado usando energias positivas, alguma coisa assim, né? E aí o Guts ele conseguiria ter uma força equivalente, ainda sendo humano. Ele pode receber um poder muito rápido ali, porque a ilha é cheia de entidades misteriosas, então a gente não sabe o que vai ocorrer. Mas eles poderiam usar aquele Berrelite como um catalisador para ele ficar muito mais forte, conseguir derrotar a mão de Deus e tudo mais. Outra possibilidade também é ele usar aquela arma cheia de Berrelite, né? De repente
como um encantamento para ele se tornar invencível, sei lá, alguma coisa assim. E aí teria aquela coisa, poxa, mas o Griffith ele tá construindo paraíso e você vai atrapalhar isso, você vai restaurar a desordem entre humanos e demônios, né? Aí vai aquela discussão, né? Será que nós queremos um paraíso na Terra só que sem liberdade ou será que nós queremos a liberdade, né? É uma discussão que tem em muitos animes, tem no Death Note, tem ali no próprio Naruto, né? No Tsukiyomi, tem no Eva, né? No projeto de instrumentabilidade humana, tem também no Ideon, no Getter Robo, né? Enfim, e seria mais um anime que abordaria isso, que seria até que bastante interessante, né? Pra gente verificar. Uh, e aí são as diversas possibilidades do fim do Berserk, né? No final das contas, independente do que acontece, eu só não gostaria que o Guts ele morresse, né? Porque, poxa, seria muito triste ele se vingar e não ter uma vida um pouco mais calma depois de tudo isso que ocorreu, né? Mas eu espero que ela recupere a memória e ela consiga. É, a Casca consiga recuperar a memória, eles consigam ficar felizes, de repente, com o filho deles e tudo mais. E tenha uma vida plena, digamos assim. Então, espero que você tenha gostado da teoria. Fala aí qual a possibilidade você acha mais legal. Fala se você pensou em outra coisa completamente diferente que poderia acontecer. E aí você me diz ali o que você acha sobre isso. E também ah, o que você acha que não fez sentido, o que você acha que fez sentido. Também não se esquece de se inscrever aqui para a gente poder saber se você gostou, se você não gostou e para você dar a sua opinião, tá bom? Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.